Olá, alunos, tudo bem? Espero que sim. Hoje nós vamos corrigir os exercícios do capítulo 12. Temos um texto que tem por título Museu em Taubaté mostra vida e arte de Mazzaropi. Como sempre, peço que vocês, por favor, façam as questões e depois vejam a correção. Eu peço desculpas pelos pigarros, enfim, pela minha voz ainda não recuperada completamente, porque, como vocês sabem, eu peguei a Covid. Mas, graças a Deus, estou me recuperando bem. Então, vamos lá. Peço, então, que vocês leiam o texto, que tem como título, como eu falei, Museu em Taubaté mostra vida e arte de Mazzaropi. E aí, vamos agora responder as questões. A primeira é: o texto é uma matéria jornalística. Pela leitura, o que significa predominante? Aquela função, a intenção que mais está clara, a intenção mais explícita. Então, narrar a história de vida de Amácio Mazzaropi, relatar casos de cinema amador na cultura brasileira, informar sobre a existência de um museu em homenagem a Amácio Mazzaropi, inspirar pessoas como Mazzaropi queiram se iniciar no cinema amador, ou defender a opinião de que Mazzaropi foi o melhor cineasta brasileiro. Aqui, gente, vai ser a letra C. A letra C. Informar sobre a existência de um museu em homenagem a Amácio Mazzaropi. Porque, olha só, o objetivo central do texto, embora trate também da carreira dele, é noticiar a existência de um museu em homenagem ao diretor. A primeira parte do texto fala da localização, do funcionamento do museu, da proposta e também da atuação do museu. Tá? Então, letra C, informar sobre a existência de um museu em homenagem a Amácio Mazzaropi. Questão 2. Segundo o texto, Mazzaropi desenvolveu 3 ocupações profissionais em sua vida. Quais foram? Artista, cineasta e também empresário. 3. Como artista, em que áreas Mazzaropi atuou? O texto deixa bem claro. Tudo isso o texto deixa bem claro. Ele atuou no circo, no teatro e também na televisão. Agora, questão 4. O papel mais famoso que Mazzaropi representou em sua carreira foi o de Jeca Tatu. De onde veio essa personagem? O texto explica, então, que Jeca Tatu foi uma personagem criada por Monteiro Lobato em seu livro Urupês, 1914. O Jeca Tatu ficou famoso por ter sido empregado na campanha publicitária de um biotônico e parte de um almanaque sanitarista contra o amarelão. A princípio, Jeca aparece como preguiçoso e relaxado, mas depois que se cura, torna-se um homem trabalhador e rico. Ok? Questão 5 agora. Observe a descrição da personagem Jeca Tatu apresentada pelo texto e faça um desenho para representá-la. Então, olha só. Aqui, o nome Mazzaropi está ligado à imagem de um homem desengonçado. Então, perceba que a gente tem o substantivo homem, né? E a gente tem o adjetivo desengonçado. Esse adjetivo desengonçado caracteriza esse homem, não é um homem qualquer, é um homem que tem essa característica de ser desengonçado. Então, os adjetivos vão criando esse personagem na nossa cabeça, né? Se eu digo, por exemplo, casa grande, bonita, e você vai imaginando, essa casa aqui é grande, você vai imaginar uma casa grande, você vai imaginar uma casa bonita, né? Os adjetivos é que vão estimular também o nosso imaginário. Então, ó, o nome Mazzaropi está ligado à imagem de um homem desengonçado, no jeito de andar e de se vestir. Então, ele é desengonçado como? No jeito de andar e de se vestir, com a camisa xadrez. Xadrez aí também caracteriza essa camisa. Sob um paletó
que mais parecia ser emprestado de um irmão mais novo, porque era menor que ele, e a calça estava acima das canelas. Então, se mudo estava, o semblante já fazia rir. Se ele estava quieto, o semblante dele, o rosto dele, né, já fazia rir. O bigodinho dava um ar sério em meio a uma expressão debochada com uma pitada de malandragem inocente. Então, você vai observar a descrição que foi feita, certo, da personagem Jeca Tatu, e vai fazer um desenho. Como que isso se deu na sua imaginação? Você vai fazer um desenho, observando sempre esses adjetivos, tá bom? Prestando bem atenção às palavras. Questão 6, vamos lá. Segundo o texto, o caipira, representado por Mazzaropi, tinha um jeito específico de falar, ou seja, um jeito que não era comum. Se é específico, não é comum. Quando falava, as palavras eram ditas com um vocabulário típico do caipira, do interior paulista. Tonificação das vogais antecedidas da letra R. A tonificação, então você deixa essas vogais mais fortes. Então, vamos lá. Leia com seus colegas, no caso, você vai ler sozinho na sua casinha, não é mesmo? Porque estamos todos em casa. Leia com seus colegas as palavras a seguir, reproduzindo essa pronúncia caipira. Então, a gente tem aí plantar, comer e dormir, né? Como seria, então, se a gente pronunciasse esses verbos que estão no infinitivo? Vocês lembram o que é infinitivo? É o verbo como ele aparece no dicionário. Então, por exemplo, plantar é um verbo da primeira conjugação, né? Comer é um verbo da segunda conjugação. Plantar é um verbo da primeira porque termina em AR, comer é um verbo da segunda porque termina em ER, dormir é um verbo da terceira porque termina em IR, né? Então, é um infinitivo, nós já estudamos isso. Então, olha só, leia com seus colegas as palavras a seguir, reproduzindo essa pronúncia. Então, olha só, o que acontece nessa pronúncia? Essas vogais, né, o A, o E e o I, essas vogais são tonificadas, ou seja, elas são pronunciadas de uma maneira mais forte. E esse R é muito fraco, então seria plantar, comer, dormir. Né? Esse R é bem enfraquecido no vocabulário caipira, na fala caipira. E aí depois, como essas palavras poderiam ser reproduzidas em um texto? Para dar a exata noção dessa pronúncia caipira. Então, olha só, a letra A, ela trabalha com a questão da fala, né, da pronúncia. A letra B pergunta o seguinte, como que essas palavras poderiam ser reproduzidas em um texto? Ou seja, como que elas poderiam ser escritas, certo? Ou seja, na letra A falamos da pronúncia, da fala, na letra B estamos falando da escrita, tá? Então, como que elas seriam escritas? Da seguinte maneira, plantar, então, você escreve planta, tira o R, porque o R é muito fraquinho, e coloca um acento agudo nesse A. Né? Então, você escreve planta e um acento agudo, plantar. Seria assim. Então, P-L-A-N-T-A e o acento agudo, tá? Essa seria a reprodução. Gente, os vizinhos. Essa seria a reprodução na escrita, tá? Uma vez que a vogal fica mais forte e o R cai. Ele quase não é pronunciado. Comer, como que seria? Mesma coisa, você tira o R, escreve só come, e aí você coloca o acento circunflexo, come, come. No caso, é difícil falar porque não é um vocabulário comum, mas plantar, comer, dormir. As vogais é que são fortes, né? E depois, dormir, como é que ficaria? Como eu falei, o R é enfraquecido, né? Então, como que isso seria na escrita? D-O-R-M-I, sem o R, tá? Então, mais uma vez. A letra A fala sobre a pronúncia. E a letra B, desculpa, fala sobre a escrita, tá bom? Questão 7. Ao elaborar sua matéria, a jornalista apresenta a fala de uma especialista, a coordenadora do museu, Pamela Botelho. Letra A.
Qual a importância de apresentar falas como essa em uma matéria jornalística, gente? A fala da coordenadora vai agregar, ou seja, vai trazer, vai mostrar credibilidade à matéria. Mostrar credibilidade, mesma coisa que seriedade. Mostra que a jornalista não está inventando fatos, mas ela foi até o local, conversou com as pessoas, entrevistou especialistas, enfim, ela reuniu informações fidedignas, informações reais, informações verdadeiras para escrever o texto dela, ok? Beleza, então vamos lá. Letra B. Pode-se dizer que a fala a seguir misturou elementos do discurso direto e do discurso indireto. Comprove. Então, olha só, esse assunto foi estudado por nós lá na apostila 1, no capítulo 3. Então, isso ainda foi presencialmente, né? Então, eu vou no próximo slide relembrar o conceito, relembrar o que é, então, esse discurso direto e esse discurso indireto, tá? Então, olha só, a letra B já afirma que existe o discurso direto e o discurso indireto. E aí depois, comprove. Então, a gente tem que entender o conceito desses discursos para depois, então, explicar, né? Por que existe aí tanto o discurso direto quanto o discurso indireto. Relembrando o discurso direto e indireto. Discurso direto, primeiro. Reproduz-se a fala da personagem. Usam-se verbos dicentes. O que são verbos dicentes? Exemplos. Afirmou, falou, tá bom? Então, vamos lá. Empregam-se sinais como travessão, aspas, dois pontos e etc. Exemplo. Lembram desse texto? Trabalhado em sala? Então, olha só, exemplo. O céu se afastou e exclamou. Viu aí o verbo dicente, ó? Exclamou. Verbos que nos fazem lembrar, são verbos que fazem menção à fala. Disse, comentou, exclamou, né? Então, olha só. O céu se afastou e exclamou. Então, por que aqui a gente tem um discurso direto? Olha só. Reproduz a fala da personagem. O céu aqui é uma personagem. Então, tanto é que a gente tem aqui o travessão. Travessão, o que esse travessão mostra? Que o que vem depois dele é exatamente o que foi dito pela personagem céu. Gente, personagem pode ser a personagem ou o personagem, tá? As duas maneiras estão corretas. Então, olha só. Travessão, e aí, aqui está melhor. A gente tem um discurso direto porque o céu falou exatamente isso. Se fosse aspas, também, seria a fala dele. Dois pontos. A gente tem aqui, ó, os dois pontos, depois de exclamou, e o travessão, e depois aqui está melhor. Então, a gente tem um discurso direto. Aí, quando vocês voltarem, porque não dá para eu voltar, se eu voltar, acho que o som vai ficar o slide vai ficar desorganizado, entendeu? Mas, olha só, lá naquele exemplo, a gente tinha aspas, aqui a gente tem travessão. No outro exemplo, a gente tinha aspas, ou seja, o discurso direto. Exatamente aquilo que a pessoa falou, tá bom? Agora vamos ao discurso indireto, então. O narrador cita o que foi dito pela personagem. Usam-se também verbos de send, né? Mesma coisa que eu falei para vocês. Disse, falou, exclamou. Usam-se verbos de send, um conectivo, e depois desse verbo, quando for o discurso indireto, prestem atenção. Quando for o discurso indireto, a gente vai ter o verbo de send, e depois desse verbo, que pode ser falou, disse, pronunciou, a gente vai ter um conectivo, que, qual e etc. Para inserir a fala do outro. Aplica-se a pontuação natural ao texto. Então, o céu se afastou o céu se afastou e afirmou que ali estava melhor. Então, olha só, aqui a gente não tem aspas, aqui a gente não tem dois pontos, certo? A fala do céu aqui, ela foi introduzida diretamente, ou seja, através de travessão, através de dois pontos, ou não? Não foi diretamente, foi indiretamente. Alguém disse o que o céu tinha falado. Olha, o céu se afastou. E o céu afirmou o quê? Que ali estava melhor. Alguém disse, certo, o que o céu falou. Mais um exemplo, se eu digo assim,
Por exemplo, não vou à festa. Estou conversando com você e aí eu digo, não vou à festa. Então, olha só, eu não estou falando diretamente com você, é o discurso direto. Então, agora pensa, eu disse a você que eu não vou à festa, e aí você vai falar para alguém, a professora disse que não vai à festa. Agora você está reproduzindo as minhas palavras, certo? Percebeu? Ó, a professora disse, é o verbo dissende. Disse que. A gente tem um conectivo. Essa é a estrutura do discurso indireto, tá bom? Então, olha só. Discurso indireto. Está presente um verbo dissende lá, naquele fragmentozinho, que é o verbo disse, e depois do verbo disse a gente tem um conectivo, que é o que. Então, aí, isso é uma marca do discurso indireto, certo? Demonstrando que a jornalista cita a fala da especialista. E por que a gente também tem, ao mesmo tempo, discurso direto? Porque, olha só, a jornalista abriu aspas e reproduziu a fala da especialista diretamente. Então, teve uma mistura. Por quê? Discurso indireto. A gente tem o verbo dissende lá e depois, em seguida, um conectivo. Por isso, indireto. Tá? Só um momento. E aí... Desculpa. E aí, depois... Por que a gente tem também o direto? Porque a gente não tem aspas. Então, a jornalista abriu aspas e reproduziu a fala da especialista diretamente, através das aspas. Entenderam? Então, isso aqui foi uma revisão, tá bom? Agora, letra C, né? A letra C tá ali em cima. Circule no texto duas partes do depoimento da coordenadora que tenham sido apresentadas em discurso indireto. Então, olha só, existem várias possibilidades. Exemplo, ela lembra que... Então, olha só, prestem atenção, discurso indireto. Ela lembra que uma dessas inspirações fez sucesso na teledramaturgia. Então, a gente tem, ó, lembra, que também é um exemplo de verbo sende. Lembra, então é o verbo, e depois o que, o conectivo que. Outro exemplo. Pamela lembrou também é um exemplo de verbo sende, mas os mais comuns são disse, afirmou, pronunciou, tá? Pamela lembrou que ainda hoje os filmes de Mazzaropi são campeões de bilheteria, então a gente tem o verbo e depois tem o que, tá bom? São alguns exemplos. Agora vamos à questão 8, ok? Vamos lá. Perdão, essa é a letra C. 8. Segundo a palavra da especialista, gente, desculpa, eu tô falando um pouco mais devagar, por isso o vídeo vai ficar mais longo, tá? Mas, enfim, vai dar tudo certo. Questão 8. Segundo a palavra da especialista, Mazzaropi tinha facilidade em representar a cultura caipira. Por quê? Então, olha só, porque ele olhava para essas figuras sem nenhum tipo de preconceito, porque ele cresceu no interior, absorvendo na prática a cultura rural, ou seja, absorvendo, né, aprendendo. C. Era um admirador da cultura rural e acreditava que as cidades corrompem as pessoas. Corromper tem um sentido ruim, né? A pessoa foi corrompida, ou seja, ela se deixou levar por alguma coisa, né? Então esse corromper tem um sentido negativo. Ela foi corrompida pela, sei lá, pela corrupção, ou seja, ela se tornou corrupta, tá? Mais ou menos isso. Letra D. Mais ou menos isso não. É isso. Letra D. O convívio com os avós facilitou a sua aproximação do linguajar, ou seja, do vocabulário, da maneira de falar, né, da pronúncia, e dos costumes do interior? E aí? Sim. Letra D. O texto diz isso. Segundo o texto, embora ele tenha crescido em um centro urbano, ou seja, na cidade, uma cidade grande, Mazzaropi tinha nos avós modelos de vida interiorana, e com eles pôde aprender perto da cultura que retrata em seus filmes. Então não foi porque ele morava em uma cidade grande, ok? Mas porque os avós dele é que tinham modelos de vida interiorana. E aí, pela convivência com os avós, ele pôde aprender parte da cultura que retratou em seus filmes. Tá bom? Temos mais uma questão, eu acho. Questão 9, última questão. Os últimos 3 parágrafos apresentam uma breve biografia da vida de Mazzaropi.
ou seja, falam da vida dele, né? Biografia, história da vida. Autobiografia é conta a nossa própria história. Escolha 5 informações que você julgue mais significativas. Então, olha só, são os últimos 3 parágrafos do texto, que apresentam uma breve biografia, ou seja, dados que contam a vida dele. Escolha 5 informações. Quais são as 5 informações que você considera, que você julga mais importantes, significativas e importantes, mais importantes, e você vai organizar na linha do tempo a seguir. Não precisa recortar de jornal, revista, um ícone ou uma imagem que possa apresentar cada foto, a não ser que você queira. Mas o que eu quero que você faça então? Você pode fazer uma linha no seu caderno, uma linha normal, tá? Seu caderno já tem a linhazinha. E aí você vai colocar 5 informações desses 3 últimos parágrafos do texto que você considere mais importantes. E aí você vai colocar as datas, o que aconteceu cronologicamente, ou seja, o que aconteceu primeiro. Pensa, a gente nasce, a gente cresce. Então, nasce é o primeiro fato. A gente cresce, né? Tem 5 anos, é o segundo fato. Aí a gente fez 15, é o terceiro fato. Tá? Então, isso é cronologicamente. Ok? Gente, muito obrigada. Mais uma vez, primeiro façam as questões, em seguida vejam se vocês acertaram, mandem o dever para mim, tá bom? Vou criar uma aba. E é isso. Fiquem com Deus e cuidem-se, por favor. Cuidem-se, tá bom? Beijos para vocês e para todo mundo.